Quanto menos previsível, mais ansiedade. Quanto mais previsível, menos ansiedade. Por que fazer gestão do tempo? É principalmente porque o nosso cérebro precisa de previsibilidade. Ele precisa ter, e a previsibilidade, pessoal, é exatamente para gerar menos ansiedade. Tá? Quanto menos previsível, mais ansiedade. Quanto mais previsível, menos ansiedade. Ansiedade, e a gente pode trabalhar esse ponto, eu acabei de ler um livro sobre isso, excelente, aliás. Ansiedade, ela só se torna patológica quando a gente não usa ela da maneira adequada. Ela é muito importante, porque a ansiedade dispara cortisol no nosso sangue, a gente fica mais focado, fica mais atento, fica alerta. Adrenalina e cortisol, né? Então isso é importante. Só que quando você passa muito tempo despejando adrenalina e cortisol, você entra em estresse crônico. E aí você acaba tendo a ansiedade e ela pode virar patológica, chegando a você ter crises de ansiedade. De você implodir porque tem muita ansiedade pensando só no futuro. Então a gente até, lá no curso de neurociência, fala um pouco sobre psiquiatria, e eles falam que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. O foco para você se tornar uma pessoa menos ansiosa ou menos deprimida é focar no presente. Só que para você focar no presente, você precisa ter previsibilidade. E aí você vem também para a saúde mental, né? Que é muito importante e aumenta a produtividade. Sim. Com menos ansiedade, maior produtividade, né? Então, quando se dá muito pressão nas pessoas em função de uma entrega futura, as pessoas vão ficando ansiosas. Então, a principal questão da gestão do tempo, e é importante vocês entenderem que primeiro a gente gere a nós para depois gerir os outros. Se você é bagunçado com a tua agenda, com a tua equipe, bem provavelmente você é pior, porque daí a tua equipe vai virar uma bagunça. Então, é importante que você, dando previsibilidade para si, naturalmente você consegue passar essa previsibilidade para os demais e delegar com maior qualidade, tá? E aí, nesse sentido, falando especificamente da gestão do tempo, o que a gente tem? Tem uma pesquisa aqui bem interessante, tá? Foi feita pelo Instituto Triade do Christian Barbosa, talvez você já tenha ouvido falar dele, que ele fala muito sobre gestão do tempo e produtividade, que o brasileiro aqui, nós temos 3 tipos de atividades macro aqui, depois a gente vai falar até da matriz de Eisenhower, que são 4 quadrantes, mas assim, o brasileiro, em média, nós temos atividades que são importantes, que elas envolvem você se dedicar a si, se desenvolver, priorizar tempo de qualidade, tempos de urgência, que são eventualidades que acontecem, que são aqueles pontos que você tem que resolver na hora, e as circunstanciais, que são demandas que vão aparecendo ao longo do dia, não são urgentes, mas você acaba resolvendo elas durante o aparecimento. O que nós temos aqui? Uma divisão de 30% somente para atividades importantes, 37% para urgência, quase 40% urgência, e 33% por circunstancial, que aparece e eu acabo botando na frente na fila. Tá? E aí o que acontece? Sobra menos tempo para a gente fazer o que é importante. Planejar? Exato. Então a gente fazer o sequenciamento e tal, e ter... o importante, ele vira urgente depois. Sim, a gente sempre comenta, isso é legal, Léo. Um urgente é um importante que em algum momento você deixou de fazer, a não ser que sejam crises, né? Exato. Crises estourou, não previsto, beleza? Não tem controle, é externo a você, né? Isso pode acontecer. Agora, assim, um importante que você vai protelando, procrastinando, empurrando com a barriga, em algum momento ele vai se tornar um urgente.